Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá para os estudos da terceira semana de maio, tá? É uma semana que não tem exercício para fazer, porém o estudo se faz necessário para poder realizar os exercícios da semana que vem, tá bom? Então eu vou estar explicando aí, no conteúdo dessa semana é sobre gráficos de uma função de primeiro grau. Então vamos lá. Gráficos de uma função. Considere a função f dada pela lei, essa é a lei de formação, né? Y igual a x mais 1, em que x, esse x aqui, representa um número inteiro qualquer. Vamos construir seu gráfico. Para isso, atribuímos valores inteiros a x, né? Tá aqui, ó, a gente atribuiu valores inteiros a x, tá vendo? Quais são os valores atribuídos aqui? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. E calculamos os valores de y, determinando os pares ordenados, tá? Esses aqui são os pares ordenados, já o explico, correspondentes. Esses dados foram organizados no quadro ao lado. Para representar graficamente essa função, vamos marcar em um plano cartesiano os pontos determinados por esses pares ordenados. Os pontos marcados são apenas alguns dos pontos do gráfico dessa função, pois existem infinitos pares ordenados x e y, e sempre nessa ordem, sempre x depois y, tá? Para representar os pontos, né, ordenados, os pares ordenados, é sempre assim, x e y, que satisfazem a lei yx mais 1, sendo x um número inteiro. Então, deixa eu apagar aqui para explicar para vocês. Então, a gente deu 5 valores a x aqui, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Então, quando o x for menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na lei de formação, vou trocar o x por menos 2, ó. Tá? Né? Troquei o x por menos 2, ficou menos 2 mais 1, porque não era x mais 1, ficou menos 2 mais 1. E menos 2 mais 1 é menos 1. Né? Isso quer dizer o quê? Que quando o x for menos 2, o y vai ser menos 1. Está aqui o par ordenado. Tá? O primeiro ponto. Tá? Par ordenado. Quando o x for menos 1, vou fazer a mesma coisa. No lugar do x, vou colocar menos 1. Então, ficou menos 1 mais 1, 0. Isso quer dizer que quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Tá? E depois a gente vai jogar lá no plano cartesiano. Quando o x for 0, no lugar do x eu vou colocar 0. 0 mais 1 é 1. Isso quer dizer que quando o x for 0, quando o x assumir valor 0, o y vai ser 1. E quando o x for 1? Quando o x for 1, eu vou trocar aqui, vai ficar 1 mais 1, o y vai ser 2. Tá? Então, fica 1 para x, 2 para y, igual está mostrando aqui. E quando o x for 3, eu vou trocar aqui no valor do x, vai ficar 3 mais 1, que era x mais 1, vai ficar 3 mais 1, que é igual a 4. Então, quando o x for 3, o y será 4. Deixa eu apagar aqui, que agora a gente vai jogar lá nos plano cartesiano, esses pares ordenados, né? Ó, menos 2 para x e menos 1 para y, menos 1 para x e 0 para y, 0 para x e 1 para y, 1 para x e 2 para y, e 3 para x e 4 para y. Vamos lá no plano cartesiano. O plano cartesiano está aqui. Qual que era o primeiro par ordenado mesmo? Menos 2 para x e menos 1 para y. Então, vamos lá. Menos 2 no eixo x, não esquecendo que esse é o eixo x e esse é o eixo y. Então, tá menos 2 para x, então tá aqui. E do lado esquerdo do plano cartesiano, porque do lado direito são números positivos, do lado esquerdo são números negativos. Então, vamos lá. Menos 2 para o x e menos 1 para o y. Então, eu desço em direção, paralelamente ao eixo y, em direção ao menos 1. Aí, depois, o menos 1 paralelamente ao eixo x, em direção para a gente
no encontro marcar nosso ponto. Então está aqui o primeiro ponto, menos 2 para x e menos 1 para y. O segundo ponto é menos 1 para x e 0 para y. Está aqui, ó, menos 1 para x e 0 para y. Vou marcar em cima aqui da abscissa, tá? O ponto, está aqui o ponto. O terceiro ponto achado lá foi 0 para x e 1 para y. Então, 0 para x está aqui, 1 para y está aqui. Vou marcar em cima do eixo y, tá? O próximo, 1 para x e 2 para y. 1 para x, subo paralelamente ao eixo y até o 2 e vou de encontro. No encontro eu marco o ponto, tá aqui. 1 para x, 2 para y. E 3 para x e 4 para y, 3 para x está aqui, subo paralelamente ao eixo y até eu encontrar o 4 e vou de encontro e marco o pontinho. Pronto. Feito esse pontinho, basta a gente ligar os pontos para ter o gráfico da função de primeiro grau. Tá? Isso aqui tinha que ser uma reta, tá, galera? É que eu não consigo fazer uma reta aqui com o mouse. Então tá aqui o gráfico. Aí o que está escrito aqui? Note que há uma reta que passa por esses pontos, igual eu fiz aqui. Porém, nem todos os pontos da reta são pontos do gráfico. Por exemplo, no gráfico não há um ponto de abscissa 0,5 aqui, ó. Não tem, né? Pois 0,5 não é um número inteiro, é um número decimal, né? Beleza? Aí, ó, considere agora uma função g dada pela mesma lei de formação, né? Que é o y igual a x mais 1, porém com x representando um número racional qualquer. Como todo número inteiro é também um número racional, todos os pontos do gráfico de f também são pontos do gráfico de g. Além desses pontos, podemos obter outros. Veja, aqui ao invés de dar números inteiros, a x, foi dado números racional, né? Aqui, ó. Um número decimal, uma fração que também é um número decimal. Foi dado menos 0,5, 0,5, 3 meios e 2,3. Desculpa, galera. O mesmo jeito a gente vai fazer. No lugar do x, a gente vai colocar menos 0,5. Então, ficou menos 0,5, que é o x mais 1. Fica 0,5. Então, quando o x for menos 0,5, o y vai ser 0,5. Aí a gente já pode achar esse ponto lá no gráfico, lá, ó, no plano cartesiano. Ó. Quando o x for menos 0,5, está aqui, o y vai ser 0,5. Subo paralelamente ao eixo x e, na hora que eu encontrar o 0,5 no y, eu vou de encontro. Aí marco o pontinho. Tá? Mesma coisa, a gente vai trocar o x aqui por 0,5. 0,5 mais 1 vai dar 1,5. Então, quando o x for 0,5, está aqui, o y vai ser 1,5. Aí eu vou de encontro e marco o pontinho. Agora, trocar o x por 3 meios. 3 meios mais 1 é igual a 5 meios. Galerinha, para quem esqueceu de como resolucionar essa continha aqui, isso nada mais é do que uma soma de fração. Tá? E soma de fração, eu resolvo que jeito? Achando o MMC. Quando eu não tenho o denominador é 1. E o MMC entre 2 e 1 é 2. Aí o que se faz? Divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 3, 3. Mais 2 dividido em 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Então ficou como? 3 mais 2, 5 sobre 2. É o que está ali. Tá bom? Aqui, ó. Então, quando o x for 3 meios, está aqui, ó. O y vai ser 5 meios. Aí é só ligar aqui e formar o pontinho. E quando o x for 2,3, o y vai ser 3,3. Por quê? 2,3 mais 1, 3,3. Então, está aqui, ó. Quando o x for 2,3... o y vai ser 3,3, tá? Aí é só, perceba que é o mesmo gráfico, né? Ó. Só que agora com números racionais, não inteiros, tá bom? Beleza? Galerinha, então, que nem eu disse, essa semana
não tem exercício para fazer, então fica só a explicação do conteúdo aí, tá? Mas, galerinha, espero de vocês mais, né? Vai pesquisar, né? Não fica só nesse videozinho. Tem vários vídeos aí no YouTube ótimos aí para poder estar estudando gráficos de uma função de primeiro grau. Só pesquisar e estudar. Se por acaso vocês não entenderam aqui. Agora, como isso aí vem de estudos anteriores aí, né? Muita gente já sabe, né? Mas não custa nada estudar. Quanto mais estudar, melhor. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até outra.